necessidade mediúnica. Então ele atua querendo ou não. Ele é um médium, ele é instrumento dessa comunicação, ele atua em qualquer lugar, em qualquer momento, desde que haja necessidade ou do ser encarnado de um auxílio, ou do ser desencarnado de um auxílio também. E qual a relação entre a arte do cuidar de uma pessoa que é médium e a arte do cuidar de uma pessoa que é estudante de enfermagem, ou que atua com enfermagem? É concomitante e dependente. Acho que são as duas palavras que podem definir essa relação. Quando eu trabalho em centro espírita, eu escuto sempre a frase de enfermeiros divinos. Então a gente trabalha lá em prol de uma doença também, só que uma doença espiritual. E sempre que eu dou uma assistência de enfermagem, sempre que eu estou realizando um procedimento ou fazendo alguma coisa do curso, que seja, que vá auxiliar outra pessoa, sempre eu vou ser médium. Eu nunca vou deixar de atuar espiritualmente, mesmo que não haja vontade da outra pessoa. Mas o Espírito, ele fala, sim, a necessidade da pessoa é latente para mim. Então, se eu vou assistir alguém com cuidado de enfermagem, eu não posso deixar de assistir com cuidado espiritual, se aquela pessoa estiver precisando. Então, correm de mão dada, assim, isso. E o que é uma doença espiritual? Explica aí pra gente. É uma chaga, eu acho que é a melhor palavra. É assim, você trazer uma ferida que ficou em outra vida, uma coisa que você não conseguiu resolver. É você olhar para uma pessoa que você nunca viu na vida e simplesmente simpatizar com ela, abrir um sorriso sem necessidade. E é você desgostar de alguém sem ter motivo. Eu acho que isso, esse desgostar, essa antipatia, essas inúmeras doenças que são formadas pelo estresse, pelo nervosismo, isso é uma doença, e não é uma doença só física, é espiritual também. Porque a partir do momento em que ele envolve, o espiritual envolve o físico, que é você se sentir mal, você se angustiar. Porque a angústia é um dos sentimentos que mais chamam o plano espiritual. Então você não consegue identificar. É uma doença que no campo de enfermagem eu não posso tratar uma angústia. Entendeu? E é uma angústia que vai gerar um câncer, é uma angústia que vai gerar uma doença maior, física. Então as doenças são ligadas. Existe resistência de algumas pessoas que estão sendo tratadas somente pelo lado convencional, de não quererem ser tratadas pelo lado espiritual? Não há resistência porque o espírita não abre porta para que isso aconteça. Geralmente, eu acho que em 99,9% dos casos, o espírita é procurado, o médium. Ele é procurado para dar aquela assistência. E a assistência não tem que ser dita. Eu não preciso dizer para o meu paciente de enfermagem, nem para o meu usuário do PSF, que eu estou fazendo um cuidado espiritual nele. Isso, o meu corpo mediúnico, os meus auxiliares e as minhas entidades e a necessidade daquele espírito, eles correm conforme o atendimento. Então não tem como existir resistência, porque eu não preciso dizer, ela não precisa me dizer nada. E o oposto? Existe a resistência de alguém que está no espiritismo e que está passando por um tratamento espiritual? Existe a resistência dessa pessoa de não querer o tratamento convencional? Existe. Existe, você diz, dos médios ou das pessoas que têm essa faculdade mediúnica de não querer o tratamento convencional. E não só as que são médiums, mas também as pessoas que estão se tratando como médium de certa forma. Existe. Existe um problema, porque o corpo, isso é uma frase muito usada no espiritismo, o corpo é um templo que merece ser cuidado. Embora seja uma carcaça que você vai jogar fora, que é só uma passagem, é só um período, mas merece ser cuidado. E as intervenções médicas e todo o resto físico é importante também. Existem algumas pessoas que acham e que julgam também que o espiritismo, ou a mediunidade, ou as crenças em geral, são a força de tudo e abandonam o lado convencional. E é um problema, porque eu acho que as duas podem andar juntas e são bem mais eficazes. Você já experimentou, você já viu alguém que passou por isso, de dizer não quero? Vejo. Então por que você diz que é um problema? Se a pessoa foi curada, por que é um problema? É um problema porque dificulta o trabalho.
Porque o espiritual não está se importando com o que está acontecendo com a matéria. Então você tem que cuidar da matéria enquanto encarnado. Porque o espiritual, ou as entidades, os seus guias, não vão estar se importando com isso porque é um plano terrestre. Porque é uma coisa passageira. Então o sofrimento é passageiro. Eles não vão se preocupar. Então é bom que você cuide do seu tempo e do seu corpo para que você perpetue a existência e possa ao máximo tentar mudar o que você veio para mudar. Curar as feridas que você tem. Quanto mais tempo se vive, mais experiências podem ser mudadas, mais coisas que já foram passadas podem mudar. E foram lançados 2 filmes recentemente, um que é Nosso Lar e outro Chico Xavier, que tratam bastante dessa questão do espiritismo. Qual foi o impacto desses filmes em relação à procura? Ou teve algum impacto? O que foi que aconteceu? Existe um impacto grande, eu acho que tanto no meio espírita, que os espíritas se viram muito valorizados com a divulgação dos filmes, foi muito bom. E também as pessoas assistiram muito e falaram muito, comentaram muito sobre isso, foi muito bom para o espírita. E foi a curiosidade, né? A curiosidade acrescentou muito em tudo. Eu digo sempre que dizia de uma forma diferente, e hoje eu já acrescentei, depois desses filmes, que a pessoa vai no centro espírita, ou procura uma ajuda espírita, ou por amor, porque você ama a doutrina por outras existências e tem uma ligação com ela, ou por dor, por um sofrimento da família ou seu próprio, e agora pela curiosidade, porque saiu tanto na mídia, está sendo tão divulgado, que é esse o propósito, é descobrir o que acontece realmente, e é ver outra perspectiva de morte, é ver, ter outra visão, abrir a visão da existência. Que perspectiva de morte? A perspectiva de não voltar. É mudar essa perspectiva de não voltar mais, de se desapegar de todos. Eu acho que mudou depois dos filmes. E qual é a perspectiva de morte, então, que você... Agora, espírita, que você disse, né? É, exato. É a pouca importância a isso. É assim, é você saber que existe muito mais depois disso. Existe muito medo ou receio de muitas pessoas em relação ao espiritismo. O que é que causa isso? Acho que é o medo dos copos quebrarem. Acho que é o medo das coisas baterem, de baterem em você, eu não sei. Existem muitos medos que as pessoas criam. Eu acho que o medo é uma coisa que a gente dá o tamanho. Então, muito se fala e pouco se conhece. Se conhecesse mais o espiritismo, saberia que não tem razão para ter medo. E copos quebram? Copos quebram, mas eles quebram se você estiver em sintonia para eles quebrarem. Copos quebram, luzes quebram, coisas acontecem, não só para assustar, às vezes, para fazer com que o tempo mude e você não saia de um determinado lugar naquela hora. Talvez seja um espírito amigo seu que esteja fazendo aquilo para mudar o seu roteiro. Você não torna a luz do espiritismo, você não regride. Ou você estaciona, ou você evolui. Estaciona como? Você possui suas qualidades e seus defeitos hoje. Amanhã você vai possuir eles. Dessa mesma maneira, se você quiser. Você não vai regredir. O que você está dizendo, então, é que eu não vou voltar a ser o ser ignorante com o baixo conhecimento que você era. Se hoje você é esse indivíduo portador de seus conhecimentos e de seus defeitos, você vai continuar sendo assim em outra vida se você não quiser melhorar, ou você vai melhorar. Então esse amanhã que você fala são vidas posteriores. Passadas, com certeza. E elevar, então... E quando é e isso acaba ou isso quando é que isso acaba? Leva uma eternidade. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.